Fala pessoal, agora a gente vai falar sobre transformações químicas da matéria, tá? Vinícius, o que é isso? É muito fácil, muito tranquilo, tá? Só relembrando, a gente falou de transformações físicas na última aula e transformações químicas, tá bom? Transformações físicas é quando eu não mudo a composição da minha matéria, tá? Então aqui, se eu peguei madeira e estou cortando madeira, eu vou continuar tendo madeira cortada, mas eu continuo tendo madeira. A composição é a mesma, tá? A composição química continua sendo a mesma, madeira. Mas se eu pegar uma madeira e queimar ela, eu deixo de ter madeira. Eu vou ter gás carbônico, água, né, que são produtos da combustão da matéria orgânica, tá bom? Então, na transformação física, ela não altera a composição da matéria. Se eu estou cortando madeira, ela vai continuar sendo madeira depois de eu cortar. Agora, na transformação química, eu altero a composição da matéria. Então, eu tenho outra composição, eu tenho uma outra substância. No caso aqui, gás carbônico, é a água da combustão. Tá bom? Então, a gente tem a transformação física, até falamos na última aula, assiste lá, que é aquela mudança de estado físico, né? Que a gente falou de fusão, ponto de ebulição, ponto de fusão, a gente falou de solidificação. Então, aquilo lá é transformação física. Eu tinha água, um cubo de gelo, ele é água congelada, e ele é água líquida depois que ele derrete, ele continua sendo água. Na química, ela ia deixar de ser água e ia virar outro tipo de substância. Tranquilo? E aí, quando a gente fala de transformações químicas, a gente está falando de uma equaçãozinha que vocês precisam aprender, tá? Então aqui, essa equação, ela sempre tem uma setinha no meio. O que significa essa setinha? Significa que era isso aqui, eu tinha isso aqui, e agora eu tenho isso aqui, tá? Então antes eu tinha o elemento hidrogênio, H2, né? Esse Gzinho aqui é para dizer que é gasoso, tá? Juntei com O2 gasoso. Quando eu junto os dois, eu formo água. H2O no estado líquido, por isso esse Lzinho aqui. Nem sempre precisa colocar esse G indicando que é gasoso ou líquido, não, tá? Aqui esse exemplo é que está colocando. Então, antes eu tinha hidrogênio, eu tinha oxigênio e agora eu tenho água, tá? Dois elementos hidrogênios, azulzinho, dois elementos oxigênios, vermelhinho, e eu tenho água, H2, né? H2, que são os azulzinhos, O, vermelhinho. E aí essa setinha significa que antes de começar a transformação eu tinha isso, mais isso, e agora eu tenho isso. O que sempre vem antes da setinha, a gente chama de reagente. Então, reagente é o que vem antes da minha seta. Tá bom? O que vem antes da seta, a gente chama de reagente. O que vem depois da seta, depois foi o que você produziu. Então, você vai chamar de produto. Reagente, produto. Ok? Produto vem sempre depois da seta. Vou te dar um exemplo. Vamos preparar um bolo. Vamos fazer um preparo de um bolo, tá? Quais são os ingredientes que a gente vai usar para fazer o bolo? Peguei aqui, ó, um bolo de tapioca com coco. Maravilhoso que deve ficar isso aí. Peguei a receita na internet, tá? Então, eu preciso disso daqui. Então, isso daqui seriam os meus reagentes. O meu ingrediente seriam os meus reagentes. Tudo que eu vou precisar para fazer o bolo, reagentes.
E o bolo vai ser o meu produto. Então, reagentes e produto. Tudo que vem antes da seta é o que a gente vai usar, os reagentes, os ingredientes, e o que vem depois da seta é o que a gente produziu, que é o produto. Tranquilo? Então, se a gente fosse representar isso, a gente ia ter que representar a setinha assim, ó. É claro que isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais, mais, mais. Então, juntando óleo de coco, 200 gramas de coco ralado, baunilha, cravo da Índia, canela em pau, uma lata de leite condensado, uma lata de 1 litro de leite de vaca, uma garrafa de leite de coco pequeno, mais 5, juntando tudo isso, que são os ingredientes, são os reagentes, o termo correto para química, os reagentes. Juntando tudo isso, eu vou produzir, por isso a setinha, o produto. Qual é o produto? O bolo de tapioca. Deve ficar maravilhoso. Tranquilo? Cheio de fome já aqui. E aí, para essas reações, a gente tem algumas leis. A primeira lei é a lei do Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, tudo se copia. Não, brincadeira. Brincadeira, não falou nada disso não. Nada se cria, tudo se copia, brincadeira. Tá? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele queria dizer com isso, Lavoisier? Ele queria dizer que num sistema fechado, ou seja, num local que eu não tenho perda nenhuma de materiais, a soma das massas do reagente ela vai ter que ser igual à soma das massas dos produtos. Então, se eu tenho 1 kg de reagente, eu vou ter que ter 1 kg de produto. Então, se eu tiver 1 kg de perdão, 1 kg de reagente, vou ter que ter 1 kg de produto. 300 gramas de reagente, 300 gramas de produto. Tem que ser a mesma quantidade, não se perde matéria nessas reações. Tá bom? Ah, Vinícius, calma aí. Lá no começo da aula, você falou que a madeira ela ia ser queimada, ia deixar de ser madeira, ia virar gás carbônico. Então, o meu produto vai estar menor de quantidade. No começo tinha 1 kg de madeira, no final eu não vou ter mais 1 kg de madeira. Realmente, 1 kg de madeira você não vai ter, mas você vai ter 1 kg de gás carbônico e água, que é o que se forma da combustão. Ah, não tem, não. Tem sim, só que esse gás carbônico está sendo perdido para a atmosfera. Tá bom? E o vapor d'água também. Tranquilo? Então, não tenho perda. Se eu tenho 1 kg de reagente, eu vou ter que ter 1 kg de produto no final. Olha aqui o exemplo. Ó. Eu tenho o elemento químico carbono mais 2 elementos oxigênio. Então, eu tenho um átomo de carbono, que pesa 3 gramas, e tenho 2 átomos de oxigênio, que pesam 8 gramas. Tá bom? No final, significa que eu tenho 8 mais 3, eu tenho 11 gramas. Tá? Os 2 átomos juntos pesam 8 gramas, tá, gente? Seria 4 para cada oxigênio. Então, eu teria 11 gramas. No final, eu tenho o gás carbônico. Não tenho mais o carbono e os oxigênios. Eu tenho o gás carbônico. Eu modifiquei a composição aqui. Tá? Então, esse gás carbônico, ó, eu tenho um átomo de carbono com 3 gramas e 2 átomos de oxigênio com 8. Eu tenho 11 gramas no final. 11 gramas no início, 11 gramas no final. Ok? Então, essa lei do Lavoisier, tá? Observando isso, veio um cara e falou da lei de Proust, que é a das proporções constantes. É a lei de Proust. Como assim? De novo, eu tenho um carbono
ligada ao oxigênio. Então, 12 gramas, 32 gramas que ele colocou aqui. Num total eu tenho 44 gramas. Mas eu não quero só isso. Eu quero aumentar a quantidade de carbonos. E vou, então, em vez de eu colocar um carbono, eu vou estar oferecendo 2 carbonos. Em vez de estar oferecendo 2, para isso acontecer e eu continuar mantendo 2 gás carbônicos, significa que se eu tinha um carbono para poder fazer um gás carbônico, para eu ter 2 gás carbônicos, eu vou precisar de 2 carbonos e de 4 oxigênios. Eu tenho que continuar com a proporção. A proporção ela tem que continuar constante. Eu não posso mudar essa proporção. Ela precisa sempre se manter. Então aqui, ó, se eu tenho um gás carbônico, se eu quero fazer um gás carbônico, eu preciso de um carbono e de 2 oxigênios. Mas se eu vou fazer 2 gás carbônicos, eu vou precisar de 2 carbonos e 4 oxigênios. Eu tenho que manter a proporção, tá bom? Então isso significa que se eu tiver, por exemplo, se eu quiser fazer, por exemplo, 5 gás carbônicos, esse 5 na frente significa que tem que ser 5 isso tudo. Se eu quero fazer 5 gás carbônicos, eu tenho que ter quantos carbonos? 5. E eu tenho que ter quantos gases, eu tenho que ter quantos elementos oxigênios? Eu vou precisar ter 10. 10, Vinícius. 5 gases oxigênios. 10 elementos oxigênios. Deu para entender? 5 vezes 2. O2, então eu tenho que ter 5 vezes tudo isso, manter a proporção. Tá bom? Então a lei de Proust é que diz que as proporções elas precisam se manter, continuar constante. Então vamos ver se vocês entenderam legal. Aqui eu coloquei uma equaçãozinha no final, que é uma equação de uma reação que acontece, que vocês já viram direto aí no ensino fundamental. Eu não aprendi isso não, você aprendeu sim. Ah, nunca ouvi falar. Já ouviu falar sim. Essa equação é a equação da... Perfeito, sabia que você ia arrebentar. Fotossíntese. Essa equação é a equação da fotossíntese. Vinícius, não é? É claro que é. Claro que é. Gás carbônico mais água, gerando alimento mais oxigênio. Vinícius, mas só que está faltando a luz. Pô, galera, aqui eu coloquei apenas as substâncias utilizadas, tá? Aí a luz a gente pode colocar até aqui assim em cima da seta, que é uma energia, né, que eu estou precisando para poder realizar esse processo. Tranquilo? Então isso aqui é a equação da fotossíntese. Gás carbônico mais água gerando. Isso aqui é a fórmula química da glicose, né, que a gente lá no ensino fundamental 1, né, lá no começo, lá no 6º ano, a gente falava o alimento mais o oxigênio, o alimento da planta, né? A planta vai produzir o próprio alimento das plantas, das algas, enfim, quem realizar a fotossíntese. Então, glicose ou alimento, tanto faz, tá? E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quem são os reagentes? Boa, você está estudando, você está prestando atenção na aula, não está mexendo no teu telefone. O alimento, perdão, estou escrevendo alimento, estou falando alimento, ficou horrível aqui, né? Dá uma melhorada aqui, não ri do professor, o professor está escrevendo no dedo, tá? Então, quem são os reagentes? Ah, Vinícius, reagente é quem vem antes da seta. Então, esses daqui seriam os reagentes. E esses daqui seriam os produtos. Boa! Até aí, tranquilo, né? Só que agora para pensar comigo. Quando eu coloco assim, ó, CO2, significa que eu tenho quantos carbonos nesse CO2? Quando não tem nada escrito, galera, aqui ó, embaixo,
é como se fosse 1. Então seria 1 carbono, 2 oxigênios. Tem quantos na molécula de glicose aqui? Tem quantos carbonos na molécula de glicose? 6. Tem quantos hidrogênios? 12. Tem quantos oxigênios? 6. Agora, olha para mim. É possível eu ter um carbono de ingrediente e ter 6 carbonos de produto? Não dá. Não dá. Lei de Proust e de Lavoisier. Né? Vou ter uma massa menor vou ter uma massa maior de produto do que eu tinha de reagente? Não posso. As proporções também não são constantes, Proust. Né? E aí o que eu faço? Galera, a gente vai ver que para fazer a fotossíntese precisam de 6 gás carbônicos. Quando eu coloco esses 6 aqui na frente, eu estou dizendo que eu tenho 6 vezes tudo isso. Eu tenho 6 vezes tudo isso. Então eu tenho 6 vezes 1, 6 carbonos. 6 vezes 2, 12 oxigênios. Eu vou precisar de 6 moléculas de água. E vou precisar de 6 moléculas de oxigênio. Agora, se a gente for contar, vai bater certinho. Quer ver? Ó? Carbono, aqui tem quantos? Desse lado, 6. E desse? 6 vezes 1, 6. Quando não tem nada escrito, é como se fosse 1. Tá bom? Beleza, carbono bateu. Hidrogênio, 6 vezes 2, 12 hidrogênios. E do lado de cá, 12. Oxigênio, 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, quando não tem nada escrito é 1, 6. 12 mais 6, do lado de cá eu tenho 18 oxigênios. E do lado de lá, 6. 6 vezes 2, 12. 12 mais 6, 18 oxigênios. Então agora está batendo tudo certinho. Tá? Quando a gente já representava a equação da fotossíntese, a gente dizia que ela não estava balanceada, ela não estava respeitando a lei de Proust. Tá? Nem Lavoisier. Agora, com esses 6 na frente, ela está quimicamente balanceada. Vinícius, mas como é que você sabe que tem que colocar esses 6 aqui na frente? Aí, por que você usou direto o 6? Primeiro, porque eu já sabia que era 6, né, gente? E segundo, que tem uma regrinha para a gente poder balancear ela, mas que a gente vai aprender nas cenas dos próximos capítulos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, galera. Até a próxima. Tamo junto!